Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo vamos falar sobre o conceito de fração e a comparação de fração. Quando falamos sobre comparação de fração, nos referimos a falar se elas são maiores ou menores que outras frações. Mas você lembra como fazemos essa comparação? Então veja, aqui nós temos duas frações. Nós temos 3/4 e 2/4. E queremos verificar se 3/4 é maior ou menor com relação à fração 2/4. Para isso, é importante saber representá-las. Então veja, 3/4 é o mesmo que pegar uma figura qualquer, pode ser uma circunferência, pode ser um retângulo ou até mesmo um quadrado. E como o denominador é 4, nós vamos dividir a circunferência em 4 partes iguais. Como a parte de cima é 3, nós vamos pintar 3 partes, ok? Observe na representação agora da fração 2/4. Nós também vamos dividir a figura em 4 partes iguais, já que o denominador é 4, e como o numerador é 2, vamos pintar 2 partes em amarelo. Agora responda, qual das representações tem a maior parte pintada? Bom, é a fração 3/4. Portanto, podemos afirmar que 3/4 é maior que 2/4. Tudo bem? Então, isso seria comparação. Você comparar uma fração com relação a outra é dizer se ela é maior ou menor, ok? Então, acompanhem. Aqui nós temos a representação da fração meio, ou 1/2. As duas formas estão corretas. Como que eu faço então para representar o desenho desta fração? Então aqui eu tenho um retângulo, como o denominador é 2, eu dividi em 2 partes iguais, e como o numerador é 1, eu pintei apenas uma parte. Então isso aqui é meio. Se eu aumentar o denominador, se ele passar a ser 1/3, eu vou dividir este retângulo em 3 partes iguais, não é mesmo? Como o numerador é 1, eu vou pintar só uma parte. E assim por diante, olha só, 1/4 eu vou dividir em 4 partes iguais. Como o numerador é 1, eu vou pintar uma única parte. Se vocês perceberam, à medida que o nosso denominador vai aumentando, a fração ela vai diminuindo, tá? Então, olha só, meio é maior que 1/3, que é maior que 1/4, que é maior que 1/5, que é maior que 1/6. Então, eu coloquei todas essas informações aqui, ó, na linguagem matemática. Meio maior que 1/3, que é maior que 1/4, e assim por diante. Então, eu posso dizer que essa sequência de frações está na ordem decrescente, do maior para o menor, tudo bem? Então veja, quantas partes nesse exemplo, quantas partes do disco C são necessárias para cobrir exatamente uma parte do disco A? Olha só, uma parte do disco C corresponde a 2 vezes uma parte do disco A. Ou seja, eu posso afirmar que 1/4 mais 1/4 vai ser equivalente a metade a uma parte do disco A, certo? Portanto, nós podemos afirmar ainda que essas frações aqui, 2/4 e meios, elas são frações equivalentes, ou seja, elas possuem o mesmo valor, tudo bem? Neste vídeo, nós falamos sobre o conceito de fração e ainda sobre a comparação de frações. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!